E eu Opa. vejo também que isso pode ser um problema, né, João? Porque muitos CEOs, eles não querem dar a cara, a tapa, daí associa, por exemplo, a marca do negócio dele, por exemplo, a uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa. Esse é um E risco, aí? Não, isso é um risco, isso é super interessante. A tua pergunta é muito boa, muito boa Acho que mesmo. um exemplo que retrata bem isso que a Karen falou foi o do Zeca Pagodinho, né? Uma vez ele foi lá pra Nova Skin, Sim. né? Depois Daí mudou, aí ele foi pra Brahma depois e ainda eles fizeram uma sátira. Fui provar o teu sabor, eu sei, mas voltei mas não largo da melhor, voltei. Porra, que facada. É difícil. Entende? É um Mas é risco. justamente isso. Associar sua marca com um influencer tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem imediata é porque você tem o reconhecimento e a influência desse cara instantaneamente. É uma transferência de autoridade instantânea. Exato. De influência e autoridade imediata. Essa é a grande vantagem. Então, por que muitas marcas optam por fazer esse caminho? Porque ele é uma espécie de atalho. Um acelerador. Exato. Mas ela vem com um risco. E aí, quase sempre que você tem uma coisa que tem esse tipo de acelerador, digamos assim, você tem um risco associado. Qual é o risco associado? É o de esse cara fazer alguma coisa que vai danificar a sua marca. Não existe apenas o risco do Zeca Pagodinho ser contratado por outra empresa para fazer a mesma coisa, porque você até pode se proteger isso um pouco melhor contratualmente. Isso. Mas pior do que esse risco é desse cara cometer alguma coisa na vida pessoal dele que vai ferir a tua marca agora num grau maior depois. Isso, já que a gente tá falando de podcast, a gente viu isso acontecer com o Flow, por exemplo, né? Aí, assim, nem é dizendo que... Não quero entrar no mérito do que aconteceu em si, mas teve todo aquele escândalo, né? Que a maior parte das pessoas aí viu o que aconteceu ali na época. E o cara foi cancelado. E com todo aquele ataque que estava acontecendo, todos os patrocinadores do podcast, na época, no momento ali imediato, saíram fora. E, então, aquilo, entre aspas, pôs um negócio sob um risco gigantesco. Eles achavam que o podcast não ia sobreviver. E, então, simplesmente porque era uma pessoa ali. Claro que era uma pessoa que era de dentro do próprio podcast, mas é a relação entre a influência e o risco para o negócio. Então, por exemplo, aqui vocês têm uma proteção. Por quê? Porque vocês são o rosto e vocês são os donos. Então, vocês têm mais responsabilidade sobre a marca. Quando você tem uma pessoa que é terceira, a responsabilidade sobre a marca dela é muito baixa. Ela não tem nenhum problema com isso. Então, sei lá, chamar o Justin Bieber para ser, né? O cara tem não sei quantos milhões de seguidores, é reconhecido mundialmente, beleza, esse cara vai me ajudar com a minha marca. Mas se ele, sei lá, faz alguma bobagem na vida dele, pode ser até uma bobagem pessoal, aquilo pode ferir a ele. E aí, logo em seguida, o mesmo público que critica ele vai criticar todas as marcas que apoiam aquele cara. Então, por exemplo, você patrocina uma coisa que aquele cara faz, aí, por que você patrocina esse cara que é aí crítica que você faz àquela pessoa. Entendi. Entendeu? Então, você associa a sua marca a uma pessoa, você corre um risco junto com aquela pessoa. É claro que a gente misturou um pouquinho os exemplos, acho que são 2 exemplos, né? Sim, são 2 coisas diferentes. Né? Um é utilizar influenciadores, artistas, celebridades para eu vender mais. E uma outra coisa, talvez seja esse o ponto que eu quis trazer, por Você exemplo, serve. eu sou low profile, eu posso trazer uma pessoa que se comunica bem, que é carismática, para ser a cara da minha empresa. Então, por exemplo... Entendi. Entendeu? Perfeito. Mas nesse mas sentido, é o mesmo risco. É o mesmo não, eu risco. percebo que são as mesmas coisas. É porque a pessoa fala, eu não gosto de gravar, não me comunico bem, não... Eu vou trazer alguém, Que já contratar alguém já é para, mais por habilidoso. exemplo, XP na época, sei lá, o Thiago Nicro, quando começou. Sim. Começou como garoto propaganda. Só que ele não era sócio da XP, não tinha... Foi E assim aí? que eles mitigaram o risco. Então, aí, como é que você faz? Quando essa pessoa sai, por exemplo, e vai falar talvez até de um concorrente. Ou construir a própria marca. Eu construir a própria marca. É muito difícil. Então, assim, não tem certo, não tem errado. Eu acho que essa é uma dúvida que eu acho que a gente já matou com a explicação do João, que se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu perguntaria, terceirizo a responsabilidade com alguém que leva mais jeito, ou eu mesmo vou ter que fazer? E aí você tem a resposta, não tem Meu ponto certo, não tem errado. caminho. Exato. Não tem um caminho garantido. Não tem um caminho Você tem garantido. risco maior para um lado ou para outro. Aí, o que você tem é o seguinte, ou um custo de tempo maior, né? Por exemplo, vou estabelecer eu sozinho. Você vai ter que dar o seu tempo para isso, você vai ter que aprender um monte de coisa nova que você não fazia e vai levar todo o tempo de construir essa autoridade. A outra não, eu vou fazer o atalho, vai ser mais rápido aqui. Beleza, vai ser mais rápido. Tem um risco associado, mas vai ser mais rápido mesmo, provavelmente. Então, é equilibrar o que vale mais pro seu negócio. Eu responderia então assim, João, não sei se você concorda. Se você quer um resultado de curto prazo, né, você vai
com alguém, terceiriza isso. Agora, se você quer construir algo mais sólido, sustentável, de longo prazo, nunca vai haver ninguém melhor que o próprio dono, Isso. né, criar Isso. essa própria E aí autoridade. tem o meio termo. E o meio termo é fazer exatamente o que a XP fez. Traz o cara como sócio. Aí você começa, beleza, o cara não é sócio. Ele é teu garoto propaganda, tal, não sei o quê, mas depois você associa ele. Então, se ele vira essa coisa assim, e ele é um sócio, ele tem um ganho proporcional também à construção de influência que ele está estabelecendo para você, ao ganho de autoridade que ele está doando, né, para aquela marca, então ele se sente parte do negócio e ele vai continuar fazendo aquilo acontecer. Continua existindo um risco maior, sim. Porque ele não vai ser o mesmo tamanho de sócio que é digamos, os maiores acionistas da empresa que estavam desde o começo. Uhum. Então, continua sendo um risco de o cara eventualmente sair, várias coisas podem acontecer. Mas ainda assim, é uma forma mais interessante de você assegurar, ou pelo menos mitigar um pouco esse risco dessa pessoa eventualmente largar a tua marca e, ou seja, montar a dele, ou, sei lá, começar a trabalhar com uma concorrência.